Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. Que legal! 50 mil pessoas pensantes inscritas no nosso portal. Eu não gosto de falar assim, 50 mil inscritos, porque isso é uma coisa meio impessoal, né? Uma coisa meio abstrata quando eu vejo alguns youtubers comemorando o número de inscritos no seu portal. Então, eu gosto muito de pensar que atrás de um número desse tem você que está aí, que está tentando achar pelo YouTube, pelos meios de comunicação, informações que não são muito usuais. Você quer melhorar o seu nível de conhecimento, de reflexão crítica, você quer ajudar, você quer debater, você quer espalhar o conhecimento para os seus amigos, você quer replicar, enviar os vídeos para os seus amigos, para os seus parentes, para as pessoas que você gosta, para os seus alunos, para o seu professor, para os seus professores. Enfim, gente, é por isso que a gente está aqui. Eu vim para a internet porque eu estava vendo que esse espaço está muito ocupado por pessoas que estão ajudando o Brasil a ficar no obscurantismo, numa noite que não tem fim. E eu quero trazer algum palito de fósforo no meio dessa história toda, porque nem tudo está perdido, gente. Eu vejo muita gente entrando aqui no nosso portal. Aliás, eu vou pedir para você que está chegando agora pela primeira vez, você se inscrever. Se você não gostar, você se desinscreve no final. Mas eu vejo muita gente angustiada, muita gente com um nível de depressão, de pessimismo. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: durante a história da humanidade, as trevas se abateram também sobre outros povos em outras circunstâncias. E esses povos conseguiram dar a volta por cima e hoje são povos e nações desenvolvidas, civilizadas, com nível de bem-estar muito maior para todos os seus compatriotas. Isso é possível ser feito também, por que não aqui no Brasil? Nós temos muitas coisas para fazer com que a gente tenha armas para lutar. Mas para fazer isso, a gente tem que fazer como os outros povos também. A gente vai ter que ter persistência, sabedoria, energia, a gente vai ter que ter articulação, a gente vai ter que identificar quem são os inimigos de fora do Brasil, quem são os seus representantes dentro do Brasil, quem são aqueles que agem de má fé por interesses econômicos dentro e fora do Brasil em direção à colônia maior, que é o nosso território. Identificando tudo isso, a gente vai conseguir melhor organizar as nossas armas para tentar reverter essa situação. E o papel do nosso portal é esse. E vocês que estão aqui conosco, vocês também estão ajudando, e não é à toa que os palitinhos de fósforos que a gente tem insistentemente acendido vai iluminando cada vez mais, vai passando pelas frestas. É óbvio que quando a gente se discute o governo que esse obscurantismo colocou para cuidar das nossas vidas, a gente fica muito preocupado da força que eles ainda têm e do tanto de gente que eles podem manter a seus lados. Mas eu posso garantir a vocês o seguinte, que esse núcleo está ficando cada vez menor. Muita gente que foi levada a votar nesse governo, nesse personagem que virou presidente da República, estão revendo e reavaliando seus pontos de vista. Isso não quer dizer que eles vão votar numa outra direção lá no futuro. Isso não importa. Desde que a gente consiga fazer com que as trevas e o obscurantismo seja colocado de lado, para a gente vir para a situação mais civilizada, mais civilizatória, isso já será um grande ganho. Então vamos continuar aqui na nossa luta. Quando eu vi esses youtubers todos que fazem o verniz ideológico para esse governo, eu falei, não, gente, é preciso ir para a luta também, porque como diz Noam Chomsky, o conhecimento, a informação, a educação que nós recebemos, ela faz também com que a gente tenha responsabilidade na mesma proporção. Quanto mais a informação e a formação, maior a responsabilidade. Como eu estudei minha vida toda em escola pública e universidades públicas, então vamos entrar para o combate também, porque Noam Chomsky está certo, eu concordo com ele, e estamos aqui. E vocês estão ajudando a replicar essas ideias, vocês ajudam também, cada um com seu palitinho de fósforo, a iluminar cada hora um cantinho. Então, obrigado pelas suas críticas e sugestões. Bom,
o bolsonarismo e os adeptos da extrema-direita, eles estão perdendo força. Isso é possível verificar pelo conteúdo dos vídeos que esse pessoal anda publicando. Ninguém está falando muito mais no governo Bolsonaro. Eles não estão falando em hambúrguer, no Flávio Bolsonaro, milícia, eles não estão mais tentando ridicularizar a esquerda, eles pararam um pouco, todos eles estão mudando um pouco de tema. E uma coisa é importante ressaltar, esses youtubers, eles têm um nível de sinceridade discutível. Por quê? Porque quase todos eles fizeram do YouTube um canal para ganhar dinheiro. Ganham nas monetizações e ganham nos produtos que eles passaram a vender. Livros que eles nunca leram, eles dão lá a sinopse do livro, quando você compra o livro e vai checar, é uma distorção absoluta. Muitos vendem cursos, muitos participam de programas, de situações que rendem algum dinheiro, muitos viram garotos propagandas de produtos e eles acabaram ficando refém dessa ideologia, que eu posso dizer que é uma ideologia anti-ideologia. Porque quando eles combatem o socialismo, o marxismo, o gramicismo, outros ismos, e esses comportamentos sociais históricos são ideologias ou são ancorados em ideologias. Esse pessoal que entrou para a internet pelo campo da direita, eles simplesmente ficam contestando ideologias sem nenhuma ideologia mais organizada, mais orgânica por trás. Isso descamba sempre para uma negação que cai para o ódio, para o xingamento, para a falta de educação, para a ignorância, e é contra isso que a gente está se insurgindo, abrindo canais como o Portal do José e outros tantos que você encontra pelo YouTube. Tem muita gente qualificada tentando fazer a mesma coisa, sem partidarizar os temas, mas simplesmente cada um à sua forma, ao seu modo, jogar um pouco mais de luz nas temáticas. O que eu estou percebendo agora, além da omissão desse pessoal que não fala mais de questões ligadas ao governo Bolsonaro, estão se omitindo, alguns também já desertaram, estão agora numa linha de oposição. Desbundaram, estão denunciando, como é o caso do Lobão, denunciando a metodologia desses grupos mais fundamentalistas, esses grupos raivosos que cercam o governo Bolsonaro. Os grupos mais ao centro, ou que foram levados a votar em Bolsonaro, porque não queriam mais a esquerda, esse pessoal já reavaliou, já tem vergonha mesmo de falar que Bolsonaro foi o candidato deles no segundo turno. E Bolsonaro tem demonstrado cada vez mais um nível de irritação, isso vai afastando cada vez mais as pessoas mais racionais que votaram na chapa dele, e fazendo com que ele fique cada vez mais próximo e refém de grupos fundamentalistas, de espertalhões entreguistas, de grandes lobistas que atuam para que o governo dele entregue o patrimônio nacional e segmentos neopentecostais. Bolsonaro a todo instante está num templo, está num culto, está fazendo lá a sua profissão de fé para ver se consolida a sua aliança com figuras como, por exemplo, o pastor Valdemiro. A gente podia até falar ali que é a união dos ex-esfaqueados, né? Que o Valdemiro consta que foi esfaqueado também, Bolsonaro, enfim, então eles têm pelo menos uma identidade muito grande ali. Mas quando a gente vê o pastor Valdemiro tirando espírito, tirando Satanás de corpo de índio lá no Xingu, isso está na internet, gente. Eu até procurar isso aí para colocar para você, é uma coisa bizarra, enfim. Mas estamos no meio dessa situação. Fora isso, Bolsonaro continua cada vez mais criando uma ridicularização sobre o nome dele, sobre a figura dele, sobre o personagem dele à frente da presidência da República. Ele fez essa semana um café da manhã com jornalistas internacionais e o resultado foi catastrófico. Não há meio de comunicação internacional que possa falar alguma coisa de positivo depois dessa entrevista. Bolsonaro está demonstrando cada vez mais um nível de irritação e ele fica extremamente incomodado quando ele é flagrado desconhecendo temas fundamentais que ele deveria conhecer, troca siglas, ele finge que não entende a pergunta ou leva para o mau caminho. Gente, ele deu um esculacho na repórter francesa, também vou pegar aqui uma descrição para colocar para vocês, mas eu separei aqui alguns pequenos trechos para vocês verem o destempero e somado à falta de noção
do papel que ele está desenvolvendo à frente da chefia do Estado brasileiro. Os jornalistas internacionais, gente, vamos sublinhar aqui uma questão. Eles vêm para o Brasil, eles têm noção que eles são cidadãos estrangeiros, que eles vão entrevistar um chefe de Estado que foi eleito democraticamente por um povo. Então eles não podem reagir, eles não podem ser mal educados, eles não podem ser agressivos, além do código de ética que eles respeitam e do papel fundamental que eles estão exercendo, que é levar informação e fazer entrevista, participar. Então o jornalista inglês, ele mandou uma pergunta falando sobre a questão climática no Brasil, a devastação das florestas. Isso preocupa sempre os estrangeiros. Os blogs e sites que são bolsonaristas radicais colocam assim, eles acham que o Bolsonaro mitou, né? Quando foi deselegante, foi grosso, foi grosseiro com o jornalista inglês. Vamos ver o trecho aqui para vocês verem. Pretende convencer, mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria com a preservação da Amazônia. Por favor. Primeiro você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. Tá? A primeira resposta é essa daí. Tá certo? Olha, gente, eu vou só ficar nisso aí, vocês depois veem na descrição do vídeo, mas olha só, o que o jornalista vai responder depois de uma situação dessa? Ele pergunta uma coisa objetiva, de uma forma educada, e recebe uma resposta grosseira, grotesca, deselegante do chefe de Estado. Quando ele diz assim, você tem que entender o seguinte, que a Amazônia é brasileira de vocês. O jornalista podia responder, presidente, sabe que se o senhor não tivesse falado isso, eu não teria nem percebido? Bom, aí vem uma outra questão aqui. Jornalista francesa, no outro ponto, faz a seguinte pergunta. Mentirosos? É isso? Segunda pergunta... Eu não entendi a primeira pergunta. Quem é mentiroso aí? Os números assustadores do INPE. Gente, vocês viram a intervenção do Bolsonaro? Ela estava dizendo o seguinte, que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e não o INPI, como o Bolsonaro entendeu, ele não entendeu a pergunta, estava chamando quem de mentiroso, né? Dando uma interpelada. Vou colocar também para vocês verem isso aí na descrição dos vídeos, né? E para finalizar, mostrando assim um total destempero com a jornalista. E para finalizar, vou pegar aqui esse vídeo aqui, onde ela fala da Operação Lava Jato e fala sobre reeleição, se ele pensa em reeleição. Olha a resposta de Bolsonaro. Vou começar pela última pergunta, né? Vocês de fora já estão com saudades dos governos corruptos e descomprometidos com o Brasil. Gente, o que Bolsonaro ele pensa que ele faz quando ele dá esse tipo de resposta para uma correspondente internacional, de uma agência francesa? Vocês estão com saudade dos governos corruptos que estavam aqui no Brasil. O que ele está querendo insinuar? Que eles também são corruptos, que eles apoiam a corrupção, que a corrupção faz bem para o Brasil, faz bem para a França. Então, quer dizer, o presidente Bolsonaro ele não tem a menor noção do papel que ele está representando. Ele às vezes confunde, ele parece que esses caras de MMA, de boxe, né, que dão declarações antes das lutas para promover o espetáculo, né? O que vocês querem aqui? Que se fosse um outro presidente lá, eu tivesse tido em Osaka, já teriam mais 50 reservas indígenas marcadas esse ano de forma subserviente. Tá? Isso mudou. Então, quer dizer, ele está dizendo aqui que, como vocês viram, né, que o governo dele não é mais subserviente. Ele vai falando isso ao longo da entrevista, que é uma coisa assim bizarra quando o general Heleno entra também para reforçar que o Brasil é uma nação soberana e coisa e tal, que está todo mundo de olho na Amazônia. Ele parece um velhinho esclerosado. Eu fico chocado porque muita gente achava que isso seria também uma voz, consciente nesse governo, né? Mas o que a gente está vendo é que esse governo, de fato, é um deserto de pessoas equilibradas, né? Não tem muita gente ali que consiga raciocinar de forma
coerente, sobretudo porque eles fazem esse discurso que a soberania da Amazônia está garantido, mas o governo Bolsonaro está entregando a soberania energética, todas as nossas reservas, a nossa infraestrutura para países estrangeiros, para corporações estrangeiras. E isso faz parte de um modelo, gente, que já ocorre no Brasil, na América Latina e nos países do terceiro mundo há muitos anos. Quem fala isso é John Perkins, que é economista e ex-agente da CIA, um ex-colaborador da CIA, uma pessoa que exercia uma função que era denominada como a função de assassino econômico. Olha o trechinho que eu separei para vocês. Ele diz o seguinte, que identificava os países que têm enormes reservas energéticas, depois consegue empréstimos importantes ou gigantescos para esses países através do Banco Mundial. Vamos lá. But the money never actually goes to the country. Instead, it goes to our own corporations to build big infrastructure projects. Mas, em vez disso, desses países utilizarem esse dinheiro, todo o dinheiro acaba virando para construir grandes parques de infraestrutura que depois, lá na frente, por conta do endividamento desses países, são obrigados a privatizarem. O que acontece no Brasil, gente, não está fora do planilhamento geopolítico feito de nações estrangeiras para o Brasil. Noam Chomsky, só para lembrar aqui mais um material, o vídeo ficou longo, mas enfim, a gente tem que trazer algumas informações, então vamos a ela aqui para finalizar. Noam Chomsky dizia o seguinte, que o 11 de setembro mais importante que aconteceu não foi lá nos Estados Unidos, não, foi no golpe militar no Chile no 11 de setembro de 1973, quando o Salvador Allende foi derrubado e no seu lugar a ditadura instalou economistas formados na Universidade de Chicago para remodelar a economia do país. Esses economistas ganharam o apelido carinhoso de Chicago Boys, dentre os quais estava Paulo Guedes. Então, gente, com algumas décadas de atraso, Paulo Guedes agora consegue se acoplar no governo de Bolsonaro. Bolsonaro não entende nada de economia e nós estamos entregues justamente a um testa de ferro de um modelo que já foi experimentado num país que foi totalmente colonizado, surrupiado para o Brasil. O Brasil agora é o novo laboratório do século da equipe dos Chicago Boys para fortalecer as grandes corporações norte-americanas. Sou eu que falo isso? Não. É um próprio norte-americano. Não é só ele, não. Tem muita gente que fala isso. Gente, eu fico por aqui. Espero ter jogado um pouco mais de luz sobre os temas. Você não desanime, não fique triste. Vamos acendendo nossos palitinhos de fósforos e vamos fazer com que portais como o Portal do José cresça cada vez mais, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!